E aí, turma, mais uma questão cobrada no exame de ordem anterior. Qual é a ideia? Te ajudar a aprender a fazer prova. Você precisa, além de entender a matéria, você precisa saber fazer prova. Então, esse método eu uso e usei muito para ser aprovado nos concursos públicos. Resolver questões. Mas não sair. Pessoal, veja bem, não sair resolvendo questões correndo. Tem pessoas que gostam disso, resolver 200 questões por dia. Eu prefiro você resolver menos questões, mas que você consiga entender o que a banca quis cobrar, como é que ela cobra, você começar a entender como é que a FGV cobra, beleza? Então, bora lá, mais uma questão. Artigo 5º, ela trouxe vários incisos dentro dela, uma questão legal, tá muito boa. Abre o caderno, anota e vem comigo. Vamos lá então. Olha só, pessoal, o que falou pra gente a questão? É o seguinte: os produtores rurais do município X organizaram-se numa associação civil. Então, os produtores criaram uma associação civil sem fins lucrativos para dinamizar a exploração de atividade econômica pelos associados, bem como para fins de representá-los. Então, era para dinamizar, né, a exploração de atividade econômica e para representá-los nas demandas de caráter administrativo e judicial. Anderson, proprietário de uma fazenda na região, passa a receber mensalmente carnê contendo a cobrança de uma taxa associativa. Então, o Anderson começa a ser cobrado. É essa a questão. Embora nunca tivesse manifestado qualquer interesse em ingressar na referida entidade associativa. Então, ele nunca manifestou interesse em ingressar nessa associação civil. Em consulta junto aos órgãos municipais, Anderson descobre que a associação de produtores, embora tenha sido criada na forma da lei, então ela foi criada conforme a lei, jamais obteve autorização estatal para funcionar. Diante disso, procura um escritório de advocacia especializado para pleitear judicialmente a interrupção da cobrança. Então, ele quer a interrupção da cobrança, da mensalidade e a suspensão das atividades associativas. Sobre a questão em comento, assinale a afirmativa correta. Bora lá então, turma, esbagaçar com essa prova e chegar forte agora no próximo exame? Vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber. A associação, ela realmente pode representar nas demandas em caráter administrativo e judicial. Só que está perfeito. É previsão da Constituição, a gente vai ver já o inciso 5º, o artigo 5º, o inciso que essa questão acabou cobrando, do inciso 7º ao inciso 21 do nosso artigo 5º. O que mais? Uma taxa associativa. Ele nunca teve interesse, na verdade, ele nunca manifestou qualquer interesse em ingressar na associação. A gente vai ver que ninguém é obrigado a ingressar ou permanecer associado. Então, ele não é obrigado a se associar e não é obrigado a permanecer. Por outro lado, mesmo ele nunca tendo ingressado, a associação começa a cobrar uma taxa dele. Olha, se ele não é obrigado a ingressar e não é obrigado a permanecer, essa taxa ela é inconstitucional. Ela é uma taxa que não tem supedâneo, porque a pessoa não é obrigada a ingressar e nem permanecer, não é obrigada a pagar uma taxa. O que mais? A questão fala para a gente que a associação, né, ele informou que a associação foi criada na forma da lei, mas ela não teve autorização estatal. A gente sabe que não precisa de autorização. Não precisa de autorização para criar uma associação. A gente vai ver. Está lá no artigo 5º também. Ele pede a interrupção da cobrança. A gente vai ver que realmente isso ele tem direito. Vamos colocar como sim, porque ele não é associado e não é obrigado a associar nem a permanecer. Então, ele realmente tem direito à interrupção da cobrança. Isso aqui, pessoal, é até posição do Supremo Tribunal Federal. Falar, olha, não tem. Houve um caso
caso concreto que o Supremo acabou julgando num recurso extraordinário. E ele pede também, agora aqui eu peço toda atenção, agora desliga o WhatsApp, sai do Facebook. Rogério, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, eu sou multifuncional. Não, para, aluno meu agora foca, porque essa questão vai estar na prova e você vai ganhar essa questão. Vem cá então, desliga tudo, menos aqui a aula do YouTube que você está assistindo e vem comigo. Então, olha só, agora vai em vermelho, porque agora a gente precisa aprender. E ele pede a suspensão das atividades associativas. Olha, para atividade lícita, não pode ter ocorrer, né? Não pode ocorrer a suspensão das atividades, porque atividade ilícita, a Constituição proíbe associação com finalidade ilícita, não finalidade lícita. E mais, se fosse atividade ilícita, vamos lá então para a nossa próxima tela, vamos ver. Se fosse atividade ilícita, o que vai acontecer com atividade ilícita? Vamos ver aqui. Olha só, primeiro, o inciso 17. Ele fala, olha, é plena liberdade de associação para fins lícitos. Então, para fins lícitos, é plena a liberdade. O que isso quer dizer? Que nem mesmo o Poder Judiciário vai poder, nem mesmo, colocar um nome bem grandão, nem mesmo o Poder Judiciário pode suspender ou dissolver as atividades. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Previsão expressa, direito fundamental, vedada a de caráter paramilitar. O que mais? A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem, olha aqui, ó, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, quando ele pede para que seja suspensa a atividade porque não teve autorização do Estado, aquele pedido dele está contrário à previsão do artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 9º fala assim para a gente. O inciso 9º vai falar, olha, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, calma. Mas não é qualquer associação, porque nós vimos aqui, ó, é plena liberdade para fins lícitos. Então, esse inciso 9º, fazendo uma interpretação uniforme da Constituição, esse inciso 9º é para associação que tenha atividade ilícita. Toma cuidado com isso. Não pode interpretar a Constituição em tiras. Tem que interpretar a Constituição como um todo, como um único documento. Então, para as atividades ilícitas, pode sim ser compulsoriamente dissolvida ou ter as atividades suspensas. Mas agora eu peço muita atenção. Eu vou anotar de vermelho porque eu quero que você preste muita atenção. Para ser dissolvida uma associação que tem atividade ilícita, a dissolução de uma sociedade precisa de decisão judicial transitada em julgado. Tomar cuidado, ó, dissolvida só por decisão judicial transitada em julgado. Suspensa, agora atividade suspensa não precisa de trânsito em julgado. Tá claro isso, pessoal? Isso aqui pode voltar na prova. Vou repetir devido à importância. Dissolução da sociedade que tenha fins ilícitos, aqui ó, ilícitos, só com trânsito em julgado. Só o trânsito em julgado que vai poder dissolver uma associação. Agora, atividade suspensa não precisa de trânsito em julgado. Tudo bem? Show de bola. O inciso 20 vai falar para a gente que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, por isso que o Supremo, nesse recurso extraordinário, disse que não pode cobrar mensalidade de quem não ingressou nos quadros da associação civil, porque ninguém é obrigado a associar ou permanecer. Então, posição do Supremo não é obrigado, tá? Voltando aqui no inciso 9º, que eu já ia deixando passar, mas não vai passar nada na nossa aula, o que eu quero que vocês entendam aqui? Olha,
Associação com fins ilícitos vai ser dissolvida com decisão transitada em julgado ou ter atividade suspensa não precisando de trânsito em julgado. Mas em ambos os casos, apenas o Poder Judiciário que pode dissolver ou suspender atividades. Não pode suspender ou dissolver uma associação o Poder Executivo, colocar aqui, ó, não pode, e também não pode o Poder Legislativo. Anota isso. Associação, mesmo tendo fins ilícitos, o Poder Executivo não pode dissolver nem suspender a atividade, nem mesmo também o Poder Legislativo por meio de lei. Suspender a atividade ou dissolver a associação, também não pode. Posição do Supremo, só o Poder Judiciário. Para dissolver, precisa de trânsito em julgado, você já anotou isso? E para suspender a atividade, não precisa de trânsito em julgado, beleza? Vem cá. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber esse aqui, ó, o inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Só prestar atenção que o Supremo Tribunal Federal disse que não basta estar no estatuto, não basta o estatuto autorizar essa legitimidade, precisa de uma autorização individual. Pode ser uma autorização individualmente falando de cada associado, ou pode ser uma autorização colhida em assembleia. Mas o que o Supremo não reconhece, não autoriza, é uma autorização para representar judicialmente ou extrajudicialmente apenas no estatuto. Apenas no estatuto não pode. Precisa de uma autorização individual, mesmo que seja colhida em assembleia. Tá claro aqui, pessoal? Show de bola. Então a gente volta lá para o enunciado. Esse vídeo, pessoal, vai ficar um pouco comprido, mas é necessário. Eu quero que você entenda essa questão, porque essa questão ela parece fácil, mas ela tem muita informação dentro dela. Vem cá. Então a gente volta agora só para finalizar o nosso enunciado e entender o que aconteceu aqui nessa prova. Então, quando ele pede a suspensão das atividades, a gente viu que não pode, porque a atividade dessa associação é uma atividade lícita, e se fosse ilícita, apenas o Poder Judiciário poderia, segundo o Supremo Tribunal Federal. Ele pede a interrupção da cobrança. Nós vimos que, segundo o Supremo, ele tem direito sim, então esse pedido dele tem que ser acolhido. A taxa, né? Nós já vimos que ele não é obrigado a pagar a taxa, jamais obteve autorização estatal. Nós vimos também que não precisa de autorização estatal para criar uma associação e, na forma da lei, uma cooperativa, previsão da Constituição, tudo bem? Então, a gente vai agora lá para as alternativas. A alternativa A fala para a gente, a liberdade associativa, tendo em vista a sua natureza de direito fundamental, não pode ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário, de modo que Anderson apenas poderia pleitear administrativamente a interrupção da cobrança dos valores que entende devido. Não, nós vimos que não pode administrativamente, por quê? Cadê meu cursor? Está aqui. Não pode administrativamente porque o Supremo falou que só o Poder Judiciário pode, só o Poder Judiciário pode suspender ou dissolver. E mais, está errada também porque fala que não pode ser objeto de qualquer intervenção. Não, não é isso não. Aqui era o erro. Pode ter sim intervenção do Poder Judiciário se ela tiver fins ilícitos. Poderá ter suspenso ou dissolvido com trânsito em julgado. Alternativa A, então, está errada. Alternativa B fala assim para a gente. As associações representativas de classe gozam de proteção absoluta na ordem constitucional, de modo que podem ser instituídas independentemente de autorização estatal. Até aqui está perfeito, não precisa. E apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial transitada em julgado. Aqui foi o erro.
A decisão judicial transitada em julgado é para ela ser dissolvida. Para ter suspensa, não precisa de trânsito em julgado da decisão judicial. Então, a alternativa B também está errada, porque inverteu ali na suspensão e na dissolução. A Constituição de 1988, alternativa C, assegura plena liberdade de associação para fins lícitos, vedando apenas aquelas de caráter paramilitar, de modo que Anderson não pode insurgir-se contra a cobrança. Não pode insurgir-se contra a cobrança, vez que desempenhada atividade de produção e deve associar-se compulsoriamente. Não, nós vimos que realmente para fins lícitos é plena liberdade, mas ele não é obrigado a associar nem a permanecer, previsão também do próprio artigo 5º. Então era o erro da alternativa C. A alternativa D fala: Anderson pode pleitear judicialmente a interrupção da cobrança. Nós vimos que realmente é verdade, posição do Supremo até, a qual revela-se indevida, pois ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Perfeito aqui também. Ressaltando-se que a falta de autorização estatal não configura motivo idôneo para a suspensão das atividades da associação. Perfeito. Não precisa de prévia autorização e não precisa de autorização estatal. Alternativa D é a alternativa correta. Pode assinalar e vai ficar me devendo bombom. Galera, bons estudos. Se ficou até o final, se inscreva porque gostou do vídeo, com certeza. Fiquem com Deus.